Legal. Pessoal, ainda no contexto de transformação digital, quero falar um pouquinho de inteligência artificial. Acho que eu ainda vou me estender um pouco nesse tema, mas em particular queria falar de inteligência artificial no contexto da saúde, que é uma área que eu tenho trabalhado nos últimos anos. Começando por aqui, queria falar um pouco de casos de uso do setor. Alguns deles são bem conhecidos, outros têm um espaço gigante para crescer. De fato, o setor ele é fragmentado e bastante grande. Existe muito espaço para incrementos ali na implementação desses sistemas ao longo de toda a cadeia do sistema de saúde suplementar, e mesmo no SUS, né? Existem alguns pontos de atenção aqui que eu acho que até as health techs, as empresas menores, maiores, têm que tomar, né? Quando a gente fala de IA, né, dentro do contexto da saúde, a gente está falando, obviamente, de missão crítica, né? Então, não se trata, né, de fazer plataformas que tem no seu back, né, qualquer biblioteca de código aberto ou APIs de inteligência artificial, mas ter uma solução bastante bem analisada, robusta e com segurança dos dados e precisa, né, para essas aplicações de missão crítica. Então, esse é um ponto de atenção. Não é uma coisa fácil de usar qualquer IA generativa popular aí, né, de forma simples. É uma coisa muito mais robusta que a gente está falando aqui. Quando a gente fala de casos de uso da inteligência artificial na saúde, apenas para enumerar alguns, né, um deles bastante consolidado é a análise de imagens, né? A gente lembra que a inteligência artificial é muito voltada para a detecção de padrões em universos de população bastante grandes. Então, é possível, né, que sistemas identifiquem patologias através de padrões anômalos em imagens, ou seja, padrões que estão fora da faixa do que seria um padrão normal de uma determinada imagem. Então, isso é uma aplicação que já tem bastante utilização e já vem sendo utilizada há bastante tempo, né? Quando a gente fala aqui em outra aplicação, e isso aí eu acho que é fantástico, né, a questão da documentação clínica, né? Hoje, quase metade do tempo do profissional da saúde, ele é usado ali para fazer a documentação do que está sendo feito na consulta e no tratamento, né, nos prontuários eletrônicos. Existe um espaço muito grande através da IA generativa e da IA conversacional, né, de automação dessa documentação e inserção nos prontuários eletrônicos, né, para serem usadas posteriormente, não só como documentação pura e simples, mas para ser reanalisadas dentro de um contexto de inteligência artificial para uma proposição de um melhor tratamento. Outra coisa que é muito pode ser muito bem tratada através de IA, né, é o próprio suporte ao tratamento e à prescrição digital, onde a IA vai fazer recomendações e prevenir o médico de ter condutas, né, ou prescrições que são inadequadas ou que podem comprometer a saúde do paciente. Outro ponto ainda muito importante é o que a gente chama de gestão de saúde populacional, tá? E aí estamos falando de grandes volumes de dados. É importante entender, né, que um sistema de IA robusto ele pode fazer uma correlação entre os históricos de pacientes, os tratamentos que foram aplicados e os desfechos clínicos de melhor sucesso, né? E aí considerando uma série de coisas, né, segmentando esses dados em geografia, idade, né, sexo, né, e outros, para poder entender qual é a melhor conduta. De novo, né, aí a gente vai entrar com o contexto de Big Data, né, onde grandes volumes de dados são necessários. É importante lembrar que quando a gente fala de volumes de dados, a gente fala de ter essas fontes de dados disponíveis. E na cadeia da saúde, muitas fontes de dados não estão disponíveis, né? Existe uma imaturidade nesse sentido, porque existem vários elos da cadeia de valor do paciente que ainda são físicos. E se a gente não tiver, realmente, se os sistemas não tiverem todas as fontes de dados adequadas, essa análise, né, e as recomendações corretas não podem ser dadas, né? Isso é fundamental dentro do treinamento, né, das inteligências artificiais. Outras coisas muito usadas ali, né, e já amplamente difundida é a questão da genômica, né, onde data lakes, né, a partir de data lakes, onde você tem dados de mapas de genes,
é possível ter padrões associados a doenças, né? E sem ter que saber no detalhe qual é a correlação entre o gene e a doença, em determinado cenário, é possível correlacionar padrões e entender, sim, existe alguma correlação dentro de um contexto de estatística e de população. Um outro exemplo bem bacana é o exemplo do suporte à preparação da cirurgia, tá? Então as cirurgias elas têm um plano, né? Elas não são feitas obviamente de forma aleatória, existe um plano de cirurgia e esse plano ele pode ter recomendações da inteligência artificial baseado nos planos mais bem sucedidos daquele tipo de cirurgia e daquela especialidade, né? Então a IA muitas vezes conectadas a até artefatos de 3D, né, de 3 dimensões, ela pode recomendar detalhadamente qual que é o plano mais bem sucedido para uma determinada cirurgia em diversas especialidades, tá? Então aqui de uma forma geral, eu acho que vale a pena entender que, claro, existem outros casos de uso, o tema da inteligência artificial está se aprofundando e eu vou tentar trazer aí em outros vídeos mais detalhes, né, sobre componentes interessantes que estão no mercado dessas inteligências artificiais e de princípios básicos. Mas eu acho que aqui fica um alerta, né, para entender que a gente precisa realmente ter volumes de dados, né, e as organizações realmente implementarem a transformação digital de forma mais ampla para que essas fontes de dados estejam disponíveis.